se você hoje soubesse que hoje é o último dia da sua vida, e se você recebesse essa notícia hoje de manhã, eu tenho certeza que você faria tudo diferente ao longo do dia do que fez até agora. E isso concretiza na prática aquilo que eu estou dizendo na teoria, que toda realidade finalizante tende a nos colocar no essencial da vida. A gente sai do artificial, a gente sai do supérfluo e a gente vai se prender ao único, ao essencial. Porque não tem mais tempo para você passar no shopping procurando uma roupa para comprar. Comprar roupa para quê? Se hoje é o último dia da minha vida. Ir ao supermercado para quê? Se hoje é o último dia da minha vida. Quando nós sabemos que a realidade é última, que não dá mais tempo de mudar, e que nos restam algumas poucas horas pela frente, muda a perspectiva, modifica o sentido, voltamos, vamos para frente, enfim, todo movimento, seja para frente ou seja para trás, é justamente para nos colocar naquilo que nós consideramos essencial. E eu creio que seja o pior de todos os erros que nós podemos cometer na vida é a gente ter a sensação de que nós desperdiçamos os nossos dias, as nossas horas, os nossos meses, os nossos anos, naquilo que é acidental, naquilo que não precisa tanto do nosso empenho. Quando você descobre, por exemplo, que boa parte das horas do seu mês você passa com pessoas que não são especiais para você, que boa parte do seu tempo você desperdiça com pessoas que nem fazem diferença na sua vida, que você acaba desperdiçando boa parte, derramando o seu sangue em terrenos que não são seus. Há duas formas de nós vivermos o processo da morte, há duas formas de nós vivermos o processo do sofrimento: ou nós nos entregamos a Ele, ou nós experimentamos a ressurreição que pode ser exalada aos poucos. Quando você descobre que naquela provação, que naquele sofrimento, que naquela dificuldade, uma realidade muito superior está sendo preparada. Dizem, gente, que a mariposa imperial, você já viu aqueles casulos que ficam compridos? Embaixo tem uma abertura mínima. Naquele casulo, a mariposa imperial, a maior de todas as mariposas, é preparada. Porque antes ela é uma larva. E depois ela vive o processo da transformação até sair e tornar-se mariposa. Se você pegar um casulo em que tem ainda uma larva e pegar um casulo em que já está vazio, você vai perceber que os dois casulos são iguais. O orifício por onde passa a mariposa já com suas asas é o mesmo daquela que ainda não saiu, que é apertadinho. Como é que passa ali? E a ciência nos ensina de maneira tão bonita que aquele buraquinho é tão apertado é porque a mariposa precisa fazer força para sair, porque é no gesto de fazer força que ela vai irrigar as asas para que as asas possam se abrir, para que ela possa voar. É por isso que o orifício é tão apertado. É para que o sofrimento de sair possa ser para ela a experiência de capacitar-se para vencer. Por ser difícil e por estar sendo difícil o processo de sair do casulo, é que a mariposa vai ter condições de depois ter irrigação nessas asas. É a pressão que faz com que a irrigação tome conta das asas e depois ela possa se abrir. Disse que uma vez ele ficou muito intrigado em ver o casulo onde era feita aquela mariposa e de perceber que era muito apertado o orifício por onde ela saía. E ele fez uma experiência. Levou um casulo que estava com uma larva para dentro de casa e começou a vigiá-lo, para descobrir como é que ela faz para sair naquele aperto todo, sem danificar o casulo, a ponto de ficar idênticos, o que tem a larva dentro e o que não tem. Ele começou a observar e numa manhã, ele viu que ela começou a fazer o primeiro movimento para deixar o casulo.
E aí ele não fez mais nada. Ele ficou de olho naquela mariposa, fazendo o seu processo de sair. Depois de quase 6 horas observando o processo da mariposa, ele pensou, alguma coisa deve estar errado aqui. Eu acho que porque eu tirei o casulo do seu habitat natural, eu vou ter que dar uma ajuda, porque senão ela vai morrer. Não vai ter jeito de sair aí. E o que ele fez? Pegou uma tesourinha e deu um pique naquele buraco que era pequenininho. Que aí realmente ela escorregou e saiu totalmente do casulo. E depois de sair, ele continuou observando. Ela começou a se arrastar em cima da mesa como se fosse uma larva. E as suas asas não se abriram. Aí ele foi, perguntou a um amigo que entendia um pouco mais, como é que é essa história? Por que ela não deu certo? Por que as asas não abriram? E o amigo respondeu, porque você não respeitou o tempo que ela precisava para sair do casulo. Você quis facilitar as coisas e você a privou do sofrimento que faria com que ela se tornasse a mariposa que ela é. Continuou larva, porque as asas não se abriram. Talvez uma das expressões mais belas e poéticas que a Sagrada Escritura no Novo Testamento pode nos apresentar. Olhai para os lírios do campo. Eles não fiam, nem tecem, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E o que o lírio tem de diferente de nós? Um detalhe muito simples. O lírio nunca quer ser rosa. Ele é o que é. Ele não desperdiça o tempo dele querendo ser aroeira. Ele não desperdiça o tempo dele querendo ser gebre. Ele não desperdiça o tempo dele querendo ser flor. Ele é lírio. E é belo porque é autêntico. Ele só é um lírio, mas ele é o lírio que pode ser. E a felicidade está justamente nesse segredo, quando nós descobrimos que há um lugar reservado para nós, tal qual Jesus está dizendo. E que esse lugar, quando nós nos identificamos e descobrimos quem somos, então nos tornamos belos, nos tornamos expressão de beleza, nos tornamos sinais de que a escatologia está acontecendo em mim e não está sendo causa de desespero. Porque a morte está acontecendo em mim aqui neste momento, mas eu não deixo que a morte aconteça só. Eu não inspiro e paro de inspirar. E se eu ficar assim agora, eu morro. Se eu recusar a inspirar agora, eu morro. É decisão minha. Se você decide agora somente expirar e não puxar o ar de volta pelo nariz, você está optando pela morte. E se isso, na nossa biologia, no nosso corpo, acontece, também uma morte assim acontece na nossa alma, sem querer dividir corpo e alma, mas pensando em todas as realidades que são imateriais, que são espirituais e que os olhos não podem ver, que as mãos não podem tocar, mas que o coração pode sentir o tempo todo. E aí você descobre que no momento em que eu me decido por somente expirar, espiritualmente, e nunca inspirar o que é bom em mim, eu corro o risco de morrer antes do corpo. O corpo está vivo, mas a vida já foi embora há muito tempo. Eu já não sou capaz de tecer emoções, eu não sou capaz de amar ninguém, eu não sou capaz de viver a dinâmica do perdão, eu não sou mais capaz de viver a dinâmica da coragem, então escatologicamente eu já sou um zero à esquerda, eu não faço mais diferença no mundo, eu não evangelizo ninguém, porque o homem escatológico é aquele que vive a urgência de cada hora, de cada momento e sabe, neste momento, Deus está se utilizando de mim para mostrar-se ao mundo. E aí pegamos a palavra de Jesus que coloca justamente a urgência do último dia para que as pessoas estejam atentas àquilo que é necessário e não percam as suas horas, o seu empenho com aquilo que é desperdício, com aquilo que não vale a pena. E aí o escatom, esse anúncio de que o mundo está acabando, poderíamos dizer assim, e isso é uma verdade, a cada dia que você vive, você caminha para o fim. E neste momento você está fazendo os dois movimentos da vida e da morte. Qual é o primeiro movimento que a criança faz em direção à vida?
ela inspira. E qual é o último movimento que o ser humano faz em direção à morte? Expira. Inspirou, viveu. Expirou, morreu. Isso é simples demais, mas pode nos ajudar tanto a entender Jesus. Pode nos ensinar tanto a respeito da escatologia, pode nos ensinar tanto a respeito da beleza. Porque no gesto de inspirar a vida e de expirar a morte, puxa o oxigênio bom, joga aquilo que não presta. E é por isso que quando a gente está sofrendo, o suspiro é ainda mais profundo. Não é verdade? Quando a gente está chorando muito, o suspiro tende a ser prolongado, vem lá do fundo, porque é a necessidade do corpo de aliviar a tensão, de perder ali aquele momento está tão insuportável que o suspiro parece ajudar o corpo a julgar para fora aquilo que naquela hora não presta. Você faz os dois movimentos o tempo todo. Neste momento, por exemplo, nascemos e morremos várias vezes. E assim nós vamos. E quanto mais a gente vai inspirando e expirando, mais nós vamos caminhando para o inevitável, para o fim. Não tem como. De maneira que a vida já começa nessa dialética. Nascer já é começar a morrer. Mas este morrer é também viver. E por isso os acontecimentos se dão juntos, não são separados. Nascer e morrer é o mesmo ato quase, porque você nasce para a vida e ao mesmo tempo você já está nascendo para a morte. Porque você vai morrer a cada dia, mas no gesto de morrer você vive, porque a vida, ela vai se nutrindo assim, constantemente desse gesto de deixar de ser e de ser. Deixo de ser e sou. E assim caminha a humanidade. Vivendo, construindo sonhos, construindo casas, construindo esperanças, indo para frente, indo para trás, acertando, errando. Esse é o movimento de vida e morte constantemente que hoje nós somos convidados a analisar, a pensar. A partir do que Jesus nos propõe, que é justamente a urgência da escatologia e a profundidade da beleza, que é a identificação direta com tudo aquilo que na vida é bom. Então nós podemos dizer que a nós hoje, Deus está nos convidando, Deus está nos exortando a gente pensar a nossa vida, a nossa existência, com a certeza de que ela passará, mas ao mesmo tempo, com a esperança de que hoje, no agora da existência, nós somos convidados a extrair dela a beleza possível. Coloca a mão nesse coração. Esse é o seu território. Pensar que aqui está o centro que Deus precisa atingir. É aqui que a gente fica infértil, viu? É aqui que a gente fica acabado, não é? Quando o coração acaba, a vida já não tem mais sentido. É por isso que a igreja, de maneira tão sábia, nos propõe que a conversão acontece no coração. Esse é o território das suas infertilidades, mas ele é o território onde a voz de Deus pode acontecer. Peça isso a Jesus hoje. Sim, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor, que a sua voz venha atingir as nossas infertilidades. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, que a sua voz venha atingir o território das nossas misérias. Hoje nós queremos pedir que o seu coração venha prevalecer sobre o nosso. Nós queremos pedir que essa ponte litúrgica do antigo para o novo hoje possa acontecer dentro de nós. Renova o nosso coração, Senhor Jesus. Renova-nos, transforma-nos, liberta-nos de tudo aquilo que é infértil, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos machuca, de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos entristece, de tudo aquilo que nos mata aos poucos. Realiza na nossa vida, hoje, o impossível. Renove hoje os corações, Senhor, que precisam fazer a experiência do impossível. Minha gente, este era o grande milagre que Jesus fazia quando encontrava as pessoas perdidas. Ele não dava a elas uma lição de moral, não.
Ele não fazia um discurso moralista, não. Ele acolhia aquela pessoa que chegava e fazia com que ela reinterpretasse a história que tinha vivido até ali, como ele fez com Madalena, que era uma mulher perdida no pecado. Ninguém tinha amado Madalena, por isso ela tinha se prostituído ao longo da vida. E a ironia do destino, as pessoas que estavam com as pedras nas mãos para apedrejá-la, eram os mesmos homens que deitavam na cama com ela. E quando Jesus olha para ela, ele acorda Madalena para o amor próprio. Uma pessoa só pode levantar da poeira da humilhação se ela voltar a se amar. Uma pessoa só pode sair das armadilhas do diabo se ela voltar a se amar. Uma pessoa só pode sair de um relacionamento tóxico se ela voltar a se amar. Uma pessoa só pode sair das drogas se ela voltar a se amar. Uma pessoa só pode sair do vício do álcool se ele voltar a se amar. Por isso que a primeira forma de evangelizar alguém não é você dizendo a ela a catequese da igreja, não é você ensinando nada, é você dizendo a ela, olhando nos olhos dela e dizendo: Deus ama você. Essa regra vale para todos os relacionamentos, para o relacionamento de casal, para o relacionamento entre amigos, para o relacionamento entre pais e filhos. Você precisa olhar o seu filho como um território sagrado, que tem vida própria, que não tem a obrigação de realizar os seus sonhos. É uma outra pessoa. Amar é você deixar o outro florescer, e Deus se entende com ele. O que Deus tiver que fazer na vida daquela pessoa, Ele vai fazer. Basta esta pessoa se sentir amada por nós. Nós queremos que as pessoas se convertam, mas nós não estamos dispostos a amá-las. Nós queremos que elas se convertam e depois a gente ama. Não, é o contrário. A gente ama, a gente oferece o Deus lindo que nos habita, e depois ela vai viver o processo de conversão dela de acordo com as exigências que Deus fizer. E por ironia do destino, às vezes nós aí com 20, 30, 40, 50 anos de caminhada cristã, hoje o que nós precisamos? Que alguém olhe nos nossos olhos e nos diga: Deus ama você. Pronto. Mas dizer com verdade e dar esse conselho: volte a se amar, volte a ter respeito por você. Às vezes a gente fala tanto de conversão e a gente acha que o que é conversão, afinal de contas? Conversão é você ter respeito por você, é você retirar da sua vida tudo aquilo que possa ofuscar o amor de Deus em sua vida, que se manifesta como? Quando você se ama. Conversão é você retirar da sua vida tudo aquilo que mina o seu amor próprio, porque se você não se ama, você se transforma num território fácil para o diabo. O diabo faz a festa na vida de quem não se ama, ao passo que Deus faz uma grande festa quando Ele encontra um coração que se ama e tem respeito por si. Aí sim você vai entender o que é o amor de Deus na sua vida. Porque quando alguém falar para você, Deus ama você, você reconhece que mesmo com tanta indignidade, você sim tem motivo para ser amada, tem motivo para ser amado. Se você não está conseguindo acreditar no amor do outro, é porque você não está fazendo o seu dever de casa, que é se amar. Não esqueça do valor que você tem. Não esqueça do poder de Deus que mora em cada um de nós. O poder que você tem de expulsar os seus demônios, de curar as suas enfermidades e de proclamar a vitória de Deus na sua vida. O poder de proclamar a vitória na sua história. O Senhor é contigo e Ele não desiste de você. Mas às vezes a gente não acredita nisso. Por quê? É simples. Entenda comigo. A gente só pode compreender o amor de Deus na nossa vida se a gente já tiver feito uma experiência de amor próprio. Que não é a mesma coisa que alguém chegar para você e elogiar
as suas qualidades. Se você não acreditar nelas, o elogio do outro não vai fazer efeito em você. Você vai achar que o outro está sendo falso, a gente está falando para me agradar. Mas quando o elogio do outro encontra um ser humano que já foi capaz de reconhecer o valor que tem, você agradece. Obrigado, sou assim mesmo. Sem orgulho, sem vaidade. Quando o outro reverencia a grandeza da sua alma e você é capaz de agradecer sem retrucar, é porque você já se ama o suficiente para isso. É importante. Eu tenho certeza que eu também tenho motivos para aplaudir a sua história. Por isso você precisa ter respeito por ela. Quando você recruta o amor próprio, você está recrutando o respeito pela sua história. Que ninguém desmereça você, que ninguém humilhe você, porque Deus já te honrou com a sua vitória. E você pode ter certeza que o sorriso de hoje é o resultado de muita lágrima que você já chorou. Você pode ter certeza que o que faz você me oferecer esse sorriso lindo hoje não são as alegrias que você viveu, foram as tristezas que você precisou enfrentar. São os sofrimentos que nos tornam gente. Nada pode nos enriquecer mais do que a gente amar e ser amado. Viu? Eu sei que muitos de vocês têm a mesma origem que eu. Nasci muito pobre, cresci muito pobre, mas um dia eu descobri que a única riqueza que o dinheiro não pode comprar é amor. E é a única riqueza que no final da vida nos sustenta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você estiver sozinho, não tem graça. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se não tiver alguém para gastar do seu lado, não faz graça, não tem jeito. E às vezes, minha gente, o luxuoso, não é aquilo que você vai comer quando senta à mesa. Luxuoso é com quem você senta à mesa.